tudo bem? Bom, na aula passada a gente falou de achuras e um pouco de partes do rosto. Agora vamos continuar falando e vamos falar de uma parte que eu não cheguei a falar na aula passada, que é sobre a boca e sobre a orelha. Na aula passada eu falei apenas do olho e do nariz. E nessa aula a gente também vai ver um pouco de como montar, como fazer essa estrutura do nosso rosto, como fazer essa anatomia, qual que é o jeito mais correto para mim, assim, ter uma ideia de como que eu vou estar montando essas partes. Bom, não é uma regra, como eu já havia dito, porque nem todas as pessoas são perfeitas e é muito difícil você encontrar uma pessoa que realmente tem essa regrinha que eu vou estar passando. Mas é mais para você ter uma base, para você entender mais ou menos como que vai ser. E vamos falar agora sobre o assunto de hoje, sobre a boca. Bom, a boca. Como que eu faço? Ruth, eu tenho muita dificuldade para estar fazendo a boca, porque ela nunca fica realista, ela sempre, as outras partes do rosto eu faço e quando chega na boca ela parece que é apenas um desenho. Mesmo sendo que as outras partes estão realistas, a boca eu nunca consigo. E assim, você tem que entender de que ela não é plana. A boca ela tem um volume e você tem que aplicar esse volume e essa profundidade no seu desenho, para que a boca realmente pareça que ela faz parte de um rosto, de que ela está saindo daquele papel. Como nas outras partes do rosto, eu vou estar mostrando uma forminha de você estar facilitando para estar desenhando. Bom, vocês já sabem que tem que começar por desenhos de construção, né? Procurando observar formas geométricas. E na boca não vai ser diferente. Você também começa desenhando um retângulo, como no olho. Deixa eu pegar um H. E você vai dividir esse retângulo no meio. Vamos deixar mais claras essas linhas. Depois que você dividiu ele na vertical, aí você divide também na horizontal. Bem claro mesmo, só para você deixar ela mais simétrica, porque tudo que vai ter de um lado, vai ter do outro lado também. E ela não precisa ser 100% igual de um lado e igual do outro, porque o rosto tem essas imperfeições. Mas é só para você ter uma base e não deixar muito desproporcional no seu desenho. Depois que você fez isso, aí como que eu te faço? Você faz uma esfera dos dois lados, onde vai delimitar o lábio superior da boca. E outra esfera maior, uma elipse, no caso, na parte onde vai delimitar o lábio inferior da boca. Vamos falar um pouco de nomes, onde que você não pode, os nomes básicos e pontos que você não pode esquecer no seu desenho. O lábio superior, o lábio inferior e também o filtro, que seria essa parte onde fica acima da boca. Então, aplicando essas partes na sua boca vai deixar ela mais realista, ainda tirando alguns detalhes que eu ainda vou estar falando quando você for jogar o seu sombreamento no desenho, na sua boca. Depois disso, você vai desenhar a sua boca conforme for a sua necessidade, conforme for a boca da pessoa que você está fazendo. Aqui vai ter uma cavidade e depois desce. Bom, a parte do meio, que seria a parte onde vai delimitar, né, o lábio inferior do lábio superior. Deixa eu pegar um lápis mais forte, ou
Vou usar aqui o 2B. Lembrando que a parte mais escura da boca vai ser essa linha que vai separar o lábio inferior do lábio superior. E nisso vai depender muito de como a boca está, qual é a expressão do rosto, de qual é o tamanho dessa boca. Então, observando essa sua referência, você vai colocar da mesma forma de como está. Bom, e alguns pontos que você não pode esquecer, tá? Eu já desenhei minha boca e agora como que eu vou estar aplicando esse sombreamento e o que eu vou colocar ali que vai deixar ela mais realista. No canto da boca, percebe-se que ela é mais escura e ela não é simplesmente fechada. Essa parte de baixo do lábio inferior e do lábio superior, eles não têm a ponta, elas não se encontram. Dá para perceber que na parte superior, ela é um pouco mais alongada do que essa inferior. E também essa parte, né, mais escura, no canto da boca. A parte de cima do filtro, você vai estar acrescentando no seu desenho. E também essa parte de cima é onde vai ter mais pontos de luz. Então, nessa parte, você sempre vai deixar mais claro. Você pode deixar branco mesmo e depois ir sombreando conforme a necessidade o restante do rosto, deixando uma parte assim mais clara. E na parte de baixo a mesma coisa, não delimitando, não marcando linhas nela. É muito importante a boca não possuir linhas marcando, porque se você fazer uma linha, ela não vai ficar nada realista. E esse sombreamento, como que eu vou estar aplicando esse sombreamento na boca? Como que eu faço? Eu começo aplicando um sombreamento à modelagem, bem claro mesmo, eu pego o lápis mais claro, o tom mais claro, e eu vou sombreando as partes mais escuras da boca. Depois eu venho com o auxílio do esfumo e eu desbasto as linhas que sobraram. E depois eu vou escurecendo com o mesmo lápis ou com outro lápis mais graduado, até eu delimitar aonde vai ficar toda essa sombra e toda essa luz. E sempre lembrando de deixar os tons mais claros na boca, não deixando ela muito escura. E depois eu vou fazendo movimentos com o lápis, vou fazendo movimentos com o lápis com traços, a partir de traços, porque a boca ela possui fibras, possui algumas demarcações onde é necessário você aplicar para deixar ela mais realista. Então, você é óbvio que vai estar colocando conforme for a sua referência, se ela está muito nítida, se está mostrando muitas dessas fibras da boca, muitas dessas marcações, e você vai aplicando na sua boca. E sempre deixando essa parte mais escura, onde fica perto da divisão entre o lábio superior e inferior, não esquecendo dos pontos de luz e também não marcando o final ou o começo da boca com um lápis. Depois que você fizer esse sombreamento e fizer essas linhas, você pode estar aplicando com o auxílio de uma caneta borracha para estar marcando mais alguns pontos de luz onde não foi possível deixar apenas com o lápis, você acabou percebendo que precisa de mais pontos de luz, você vem deixando isso apenas para o final, para estar marcando esses outros pontos de luz. E também, caso você queira marcar mais,
esses limites da boca, né, com a borracha, onde vai bater mais pontos de luz. Sempre deixando essas partes para o final, quando você tiver certeza de que não vai mais precisar colocar o lápis no desenho, quando você não vai precisar mais colocar o esfuminho. Deixando essa borracha para o final, quando você já tiver mesmo acabado. E você pode estar reforçando também essa separação, caso haja necessidade. Agora vamos falar da orelha, que também é um dos pontos onde muitas pessoas têm bastante dificuldade. Eu mesma também no começo, eu não entendia como desenhar uma orelha e quando eu pegava uma foto para desenhar uma referência e eu via, eu falava, tá muito complicado, tem muito detalhe, e eu evitava sempre desenhar orelhas. Depois, com a prática, eu fui vendo que não era tão difícil assim. O primeiro passo mesmo realmente é mais difícil, é você pegar e falar, agora eu vou desenhar uma orelha e eu vou conseguir. E você, conforme for desenhando, você vai perceber que é apenas desenho de observação, é apenas construção e também é medição. Então, você sabendo desses métodos, dessas dicas, você vai conseguir estar aplicando, estar fazendo a sua orelha realista, aplicando o sombreamento nela. Tá. Um ponto que você precisa saber antes de fazer a orelha, onde vai ficar a orelha no meu desenho. Nisso você vai traçar uma linha, suponhando que aqui no caso o rosto esteja de perfil. Essa linha vai ser no ponto superior do limite do olho. Então, no caso, será no olho. Você vai marcar uma linha do olho até a ponta do nariz. Então, do meio do olho e também do final do nariz, você vai delimitar as linhas, né? Onde vai ser o tamanho da orelha. Bom, e por onde que eu começo algumas partes que eu devo estar sabendo da minha orelha? Nisso, eu vou falar alguns nomes que também, como eu já havia dito, não é preciso você estar decorando esses nomes, é só para você saber também. Essa parte é o lóbulo. É importante você saber que na orelha ela tem partes que não tem como você não colocar. Você vai fazer sua orelha, ela vai ficar realista, só que caso você acabe esquecendo de alguma parte, por mais que ele esteja legal, você vai dar para perceber que você esqueceu alguma parte e isso não vai ficar muito bom para o seu desenho. Então, o lóbulo, essa é a parte mais flácida, digamos assim, da orelha. Aqui tem a concha, que é o espaço mais cavo da orelha, onde vai ficar bem perto do ouvido, né? Aqui tem o tragus, a antihélice, que seria essa parte aqui, o sulco antilical, que seria essa outra parte. E aqui seria a hélice. Bom, são alguns nomes para você deixar anotado, para você ir sabendo mais sobre a orelha. E nisso, você sabendo onde colocar a sua orelha, algumas partes que você não pode esquecer de estar colocando, nisso é desenho de observação. Você vai observar como está aquela orelha e é óbvio que aqui ela está de frente, digamos assim, com a pessoa de perfil. Caso a pessoa esteja na frontal, essa orelha vai mudar a posição dela. Então é importante você estar observando e fazendo também bastante desenho de observação e medição para você deixar a sua orelha proporcional conforme está na sua referência. Você pode começar fazendo um círculo maior e um outro menor. E depois você vai colocando os detalhes conforme você observa. Nisso, como eu faço em todas as outras partes, em qualquer desenho, eu começo sempre pelo lápis mais claro, o menos graduado, que no caso eu estaria usando um H para começo, e depois ir aplicando esse sombreamento.
E sim, é um desenho que você vai levar um tempo, que você vai demorar um pouco mais, porque você vai começar do tom mais claro, aplicando nas sombras mais escuras. E também, depois você vai esfumando e escurecendo com outro lápis, até chegar no tom desejado, até chegar no tom mais forte, onde que tem mais sombra e onde que tem mais luz. Não esquecendo também de que embaixo, ao redor da orelha, ou embaixo ou acima, vai ter pontos de sombras dependendo de onde vai estar vindo a luz. Então é importante você saber jogar a sua sombra no desenho, no caso a luz estaria vindo dessa parte. E nisso irá ter pontos de luz específicos na orelha e pontos de sombra específico também. Aqui também tem mais pontos de luz. Então, é importante você observar bem o seu desenho, quais são os pontos de luz que está nele, para você saber onde aplicar a sombra do seu desenho. E a orelha é basicamente isso. E depois também você pode estar aplicando a borracha caneta em alguns pontos onde você vê que necessita de mais luz. E você pode ir reforçando algumas partes com lápis com uma graduação maior, até deixar a sua orelha mais realista. E basicamente as partes do rosto é isso. Você sabendo esses conceitos, essas dicas, essas partes mais escuras onde você tem que aplicar, essas partes onde você não pode esquecer que vai ter luz, e nisso você vai conseguir deixar o seu desenho mais realista. Bom, vamos falar agora de como estar montando essas partes do rosto. Como que eu monto os olhos, o nariz e a boca, deixando eles proporcionais, deixando o rosto proporcional. E lembrando mais uma vez de que não é uma regrinha, eu não preciso aplicar isso em todos os meus desenhos. É mais uma base. Os rostos, eles não são perfeitos e eles não vão ser exatamente da forma que eu vou estar mostrando, mas eles vão ser aproximadamente dessa forma. Então, aqui eu deixei pronto já essa estrutura montada que eu chamo de T, que são os olhos, o nariz e a boca. Tá? Como que eu faço então para estar aplicando, como eu faço para estar aplicando esse T, como que eu faço nos meus desenhos? Eu vou estar pegando uma folha para fazer do zero aqui para vocês, e mostrando algumas dicas, quais são as regrinhas que eu vou estar colocando no desenho. Tá, por onde que você deve começar? Eu acho que fica muito mais fácil para você estar deixando o seu rosto mais proporcional você começando pelos olhos. Porque esse método de medição eu vou medir tudo pelo tamanho do olho. Então você vai observar o tamanho que você vai fazer o seu desenho e nisso você vai aplicar o tamanho do olho a partir do método de medição no seu desenho. Deixa eu pegar um lápis mais claro. Você vai aplicar aqui uma linha onde vai estar delimitando o tamanho do seu olho e uma linha também no meio. Então, no caso, seriam 3 linhas, né? Tá, digamos que eu comecei a desenhar deste olho e eu medi, ele ficou deste tamanho. Entre cada olho, sabemos que tem um espaço de um olho. Então, você já marcou e já sabe onde vai ficar os 2 olhos no rosto. Tá, agora o nariz. O nariz é aproximadamente 2 olhos. Vai depender de pessoa para pessoa. Ela pode ter 1 olho e meio, pode ter 2 olhos. Então, 1 olho e meio e 2 olhos no tamanho do nariz, na vertical. Então, você faz as marcações
Aqui 2 olhos, no caso, seria assim, eu vou fazer um pouco mais pra cima. E você vai marcar também o limite das asas do nariz, até onde vai ficar ele. Você marca do limite dos 2 olhos. Bom, e agora a boca. O limite da boca, ela vai ser o meio dos olhos. Eu vou até marcar o meio dos 2 olhos e marcar aqui um tracejado, um traço. Então, vai ser também aproximadamente o meio. Você pode fazer um pouco menos, vai depender muito de como é esse rosto. A altura da boca, ela vai ser o tamanho do olho na horizontal. Então, você vai pegar o olho na horizontal e marcar na vertical do nariz até o limite dessa boca. E nisso, você marca no meio ou um pouco mais para cima também, porque depende de cada rosto. E nisso, é só você ir desenhando agora as partes que eu já tinha explicado para vocês. Aplicando primeiro, eu vou estar aplicando aqui primeiro o olho. E o desenho da construção do rosto, deixando ele proporcional, é basicamente isso. Você sabendo a distância onde vai ter cada olho e também o tamanho da largura do nariz, da largura da boca, a altura de cada parte, você vai estar deixando o seu desenho muito mais proporcional. Por mais que o rosto que você está fazendo, ele não seja proporcional. Você vai estar fazendo, por exemplo, um rosto onde a pessoa ela tem um nariz, ela não tem um nariz largo, digamos na altura dele. E nisso você está fazendo, só que achou que está estranho. E nisso você vai saber que aproximadamente a altura do nariz vai ser 2 olhos e meio. Então, você não vai fazer mais do que 2 olhos ou menos do que 2 olhos e meio. Isso dependendo muito do nariz da pessoa. Então, o que você pode estar fazendo na sua referência? Você pode estar fazendo um método de medição lá mesmo. Você vai medindo. Você pega com lápis, com a sua lapiseira, vê o tamanho do olho. E para estar fazendo, eu recomendo que você não faça pelo celular. Sim, é muito legal você fazer pelo celular, mas também eu recomendo que você imprima esse desenho, essa pessoa que você vai estar fazendo, porque assim é muito mais fácil para você estar medindo. E nisso você vai lá na sua referência e você mede o tamanho do olho, vê qual é o espaço entre um olho e o outro, vê qual que é a altura do nariz, quantos olhos, se é 2 olhos, se é 2 olhos e meio, se é um pouco menos, um pouco a mais. E você você medindo na sua referência, já sabendo qual que é o espaçamento de cada membro do rosto, é muito mais fácil quando você vai aplicar aqui no seu papel. Você tem uma base de mais ou menos, aproximadamente um olho de distância entre cada olho. É um olho de distância. Mas tem pessoas que têm um pouco a mais ou um pouco a menos, os olhos são mais juntos ou mais separados. Então, você medindo primeiro no seu desenho, na sua referência, você medindo depois no seu desenho, fica muito mais fácil e você não fica perdido. E assim é só uma regra para você saber mais ou menos como que é, para você não ficar muito perdido na hora de você for fazer um retrato. E nisso, você vai fazendo o olho conforme a expressão dele, né? E
no começo é bom você não criar rostos do zero, como eu já havia dito. Você pegar referências de algumas pessoas e pessoas aleatórias mesmo e fazendo esses treinos de 2 olhos, nariz e boca. Então, quando você vê que você já fez o olho, já fez o nariz, já fez a boca várias vezes e você está vendo que já está legal, já está do jeito que você... Não do jeito que você queria, mas você vê que já está no mínimo. Quando você atinge o mínimo daquela parte, você já pode passar para outra. Então, você atingiu o olho no nível onde você percebe que o sombreamento já está legal. Você já pode começar a estruturar esse rosto. Então, você vai colocando os olhos, o nariz, a boca, proporcionalmente, conforme está na sua referência. Até porque para você não se perder, porque no começo é bem difícil você estar criando e você estar criando expressões e o rosto do zero. Então, você pode estar pegando fotos de outras pessoas e treinando até você chegar no nível desejado. Bom, aí nisso, você desce para o nariz. Quando você estiver desenhando, você faz sempre assim, você começa pelo olho, vai para o nariz, pela boca, e no sombreamento a mesma coisa, vai para o olho, o nariz e a boca. Essa é a forma que eu desenho. Se você perceber que desse jeito que eu estou passando, de que começando pelo olho, nariz e a boca, depois para você não gosta muito, para você é mais complicado, então faça do jeito que você acha mais fácil. E no começo eu aconselho você fazer dessa forma, até você ir pegando mais, você ir percebendo mais o jeito que é melhor para você. Cada um tem um jeito melhor para estar desenhando, não é todo mundo que desenha igual, da mesma forma. E no começo, é óbvio que você vai desenhar conforme a pessoa que te ensinou está desenhando, e depois você vai encontrando seus outros meios de facilitar a desenhar. E nisso, você vai descer pro nariz e aplicar as esferas onde vai te ajudar a fazer esse nariz. Então, no caso seria aqui a abóbada e as 2 asas do nariz. Aí você vai marcar onde fica as partes das cavidades do nariz e vai marcar o seu nariz. Quando vocês forem treinar, forem fazer em casa, vocês podem estar pegando essa minha referência, eu vou estar postando no Instagram e no Instagram do grupo. E nisso você pode estar fazendo da mesma forma, igual, ou você pode pegar também uma outra foto e fazer conforme está naquela referência. E você vai marcar o nariz conforme a sua intenção, conforme a sombra. E depois a boca. Aí nisso você vai aplicando a boca do tamanho e da forma que você desejar, que está na sua referência, né?
Aí depois que marca, fazendo depois a parte que delimita o lábio superior e o inferior. E lembrando que um lado não precisa necessariamente estar do mesmo formato do outro lado. E outra coisa, caso você tenha uma dificuldade em simetria, em deixar um lado igual ao outro, ou pelo menos muito parecido que um outro, você deixa muito diferente, você fala, eu tenho um problema com isso, você pode estar marcando uma linha, centralizando esse rosto, né? Onde você vai fazer por método de medição, vendo se realmente eles estão do mesmo tamanho de um lado e de outro. E isso serve para você fazer o seu rosto todo no começo. É importante, sim, você começar fazendo essa linha, marcando os dois lados, o lado esquerdo e o lado direito do seu rosto. Mas depois, com a prática, você percebe que não tem mais necessidade de fazer tantas linhas no seu desenho. E a sobrancelha, ela vai depender também de cada referência, né? Mas aqui eu marco a partir do ponto do limite do olho. E marco assim, faço 2 traços na diagonal e marco o tamanho limite da sobrancelha. Isso vai depender muito do jeito que você quiser fazer a sobrancelha, da sobrancelha da pessoa. Você marcando os limites, é muito mais fácil depois para você fazer o sombreamento. E por isso é bom você usar um lápis com uma baixa graduação. E nisso, você fazendo com uma baixa graduação, depois quando você for jogar o sombreamento no seu desenho, você não vai ter uma necessidade de apagar essas linhas que não foram utilizadas. Você vai poder desbastar com esfumo e nem vai parecer que elas estiveram ali. Lembrando de que não aplicando com muita força, para não marcar a folha. Mas também, quando você vai fazer um desenho sombreado, o que eu aconselho, que muitos desenhistas fazem também, é pegar uma folha sulfite mesmo e fazer o seu esboço ali. Faz todo o seu desenho em uma folha sulfite, uma folha sem necessidade de ter uma grande graduação, né? E depois que você fizer o seu desenho, aí ali você vai poder errar bastante, você vai poder usar a borracha, você vai poder fazer traços fortes, né? Porque será apenas o seu rascunho, será apenas para você colocar ali a sua ideia no papel, para você jogar ali todas as medições, todas as proporções do seu desenho. E depois você pegar e passar para uma outra folha mais graduada. E nisso você pode, um método que é chamado de janela de luz ou mesa de luz, dependendo do que você for usar para sua luz. Então, você pode usar ali uma janela, pode usar uma mesa digital. Você coloca a sua folha por cima e coloca um ponto de luz atrás. E nisso você vai estar passando por cima o seu desenho, passando para essa outra folha, onde vai ser bem mais fácil para você poder fazer o seu desenho depois, sem a necessidade de fazer tudo de novo. E também você não vai, digamos assim, estragar muito a sua folha. Ela não vai ficar com um rabisco, não vai ter uso de borracha. Então, assim vai facilitar muito o seu trabalho. Depois que você fez isso, aí você vai começar a jogar o seu sombreamento. Você vai aplicar os pontos de luz no olho e começando a fazer os pontos de sombra nele. E nisso, é claro, você sempre observando quais são os pontos de luz que tem
e se é mais de um ponto de luz, da onde que essa luz está vindo, aonde que vai ter sombra, aonde que vai ter a luz. E você vai começar pelo tom mais claro e depois você vai escurecendo esses tons conforme a necessidade. Nisso, você lembrando de como você vai estar aplicando a montagem dessa estrutura do rosto, como você vai fazer este olho, como vai fazer o nariz, a boca. O resto é só você ter treino. Você tendo o conhecimento, você tendo um treino também, isso você já vai conseguir estar fazendo um rosto realista. E algumas dicas que também é bom você não esquecer, é que quando você for usar, né, quando você for fazer esse sombreamento, você usar uma folha dobrada abaixo da sua mão, para você não estar molhando com o suor, não estar estragando o seu desenho. Também, você deixando para estar aplicando os pelos da sobrancelha, os cílios, você deixando para aplicar no final. Isso também vale para estar aplicando marcas no rosto, cicatrizes, dependendo de como elas são, sardas, deixando elas para estar aplicando no final do seu desenho, quando você não for mais usar o esfumo, porque caso você aplique, por exemplo, as sardas, aplique também já a sobrancelha, quando você for aplicar o esfumo, você vai acabar, caso, por exemplo, eu tenha que esfumar ainda aqui, você vai perceber que vai acabar esfumando um pouco da sobrancelha. E isso vai estar desbastando os fios. Os fios que você teve muito cuidado para fazer e para marcar intencionalmente na sua sobrancelha, você vai acabar desbastando eles e não vai ficar muito legal. E nos cílios também não fica muito legal. Então, é bom você fazer primeiro a sua estrutura, fazer o seu sombreamento, usar bastante esfumo, é claro, sem ficar dependente dele. E depois, por último, só você aplicar a sobrancelha, os cílios, aplicar todos os pelos, todas as marcas do rosto, como por exemplo as sardas, e aplicar também pontos de luzes específicos, como aqui o filtro ele tem essa elevação, a boca ela tem uma elevação. Então, caso você faça apenas sombra nessa parte, não vai parecer que possui um volume ali. Então, é importante marcar esses pontos onde vai ter a sombra, né, mais escuro, e os pontos de luz, onde vai estar mais na frente, né, onde vai estar batendo mais luz. E a boca também, aplicando esses pontos de luz, abaixo vai ter bastante sombra, nos cantos do nariz vai ter bastante sombra e vai ter pontos de luzes específicos dependendo da sua luz, da onde a luz está vindo no desenho. E é basicamente isso, você lembrando de como estar montando essa estrutura do rosto, pontos em que você não deve esquecer de estar aplicando, você deixando para aplicar marcações no rosto e pelos no final, você deixando para estar aplicando marcações no rosto e pelos no final, pontos de luz específicos no final, o seu desenho ele vai ficar realista. E isso você vai com o treino, com a prática, com o tempo, vai só melhorando e deixando o seu rosto, os seus desenhos, os seus retratos cada vez mais realista. Bom, e a aula de hoje foi isso. Foi mais como você saber como estruturar um rosto. Eu não vou estar mostrando como você estará sombreando partes do corpo ou alguns outros objetos, tecidos. É mais um sombreamento básico mesmo. E na próxima aula eu vou estar mostrando um rosto completo. Vou pegar um ator e algo muito conhecido e vou estar sombreando o rosto dele completo e dando mais algumas dicas de como você vai estar aplicando. Também eu vou estar falando um pouco mais de pelos, né? Eu falei de sobrancelha, de cílios, eu vou estar falando também de cabelo. E nisso a aula de hoje acaba aqui. Então eu peço que você continue treinando,
que você faça esse T, né? Faça os olhos, o nariz e a boca. Mesmo que você não tenha treinado muito ainda, apenas olho, apenas nariz, apenas boca, mas faça o primeiro, dá esse primeiro passo que é o mais difícil e que treine bastante. Depois que você fizer essa estrutura, você pode estar mandando no grupo para mim estar avaliando. E a aula de hoje foi isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau!